Olá, estamos de volta com mais um episódio. Nesse dia de hoje, tão comemorado, tão esperado por tantas famílias, que é o Dia das Mães, nós não poderíamos deixar de registrar aqui uma mensagem. Mas não uma mensagem bonita, de palavras bonitas que você já ouviu, que você abre a internet e hoje está cheio de mensagens lindas. Mas e as Escrituras? O que as Escrituras nos falam sobre esse dia? Você que está aí do outro lado, que é pai, que é mãe, o que nós, pais, esperamos para os nossos filhos? O que você, mãe, que gerou essa vida, que carregou essa vida aí dentro, espera para os seus filhos, é ou não é? Todo pai, toda mãe deseja que o filho seja feliz. Quando a gente encontra um pai e uma mãe, eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que ele seja bem-sucedido profissionalmente, eu quero que ele tenha um bom casamento, eu quero que ele tenha saúde. E assim, os sonhos dos pais para os filhos são muitos. Mas dificilmente a gente vê um pai e uma mãe falar assim: eu quero que o meu filho conheça a Deus. Eu quero a salvação da alma do meu filho. Vamos meditar um pouquinho sobre isso? E eu vou começar com um versículo que está lá em Deuteronômio. Acompanha comigo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa como um símbolo, como algo para você colocar à vista. A orientação que Deus nos deixa desde o Antigo Testamento é: ensine com persistência, fale da palavra, converse com seus filhos. Esse mundo de hoje que a gente vive, esse mundo de caos, que o tempo é corrido, que as pessoas estão atarefadas, ou quando não estão muito atarefadas, estão muito distraídas com coisas inúteis, com coisas que não acrescentam em nada, elas não têm tempo. Elas não têm tempo nem para refletir sobre a própria alma, quanto mais para sentar com o filho e saber o que meu filho precisa hoje. Não que ele precisa de banho tomado, não que ele precisa de comida à mesa. Claro, tudo isso é necessário, todo pai, toda mãe faz isso, todo provedor. Às vezes você tem sido pai e a mãe. Você, mãe, tem sido pai e mãe. Você, pai, tem sido a mãe desse filho. Ou de repente é você, avô, avó, tio. Você tomou essa responsabilidade para si. Ou de repente Deus deu para você essa missão de cumprir essa responsabilidade sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma criança. Então, o Espírito Santo está ensinando, ele deixou registrado: ensina. Ensinar é aquele momento que você senta à mesa, em família, sem celular, sabe? Porque hoje a gente tem esse costume de estar à mesa com as pessoas e cada um está com um celular na mão. Não, isso não é dar atenção. Isso é estar presente sem estar consciente. Isso não tem sentido. Não é isso que seu filho quer. Não é isso. Até mesmo nós, adultos, nós não gostamos de estar conversando com alguém que está ali no celular e ao mesmo tempo nos respondendo. Isso gera uma sensação ruim, é ou não é? Então, o Espírito Santo deixa esse ensinamento. Ensine com persistência. Fale na mesa, fale no caminho. Você leva a escola? No caminho, vá conversando. Porque tudo na nossa vida, em todo tempo, a gente pode inserir a palavra de Deus. Porque a nossa vida, o nosso manual de vida é a palavra de Deus. E aí você diz assim: ah, tá, mas então essa responsabilidade, ela é só minha? Pai, mãe, avô, avó? Por quê? Por quê? Aí eu quero ler para você o que está lá. Acompanha comigo. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Esse versículo foi uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. E Timóteo, ele tem uma história interessante, né? Porque Timóteo, a Bíblia registra, faz questão de registrar da fé que havia primeiro em tua avó e depois em tua mãe. Timóteo, ele era
Os pais não eram ambos judeus. A mãe era judia, né? E o pai era grego. Então Timóteo ele tinha essa, vamos dizer assim, uma cultura mista. Uma cultura mista. Mas a mãe e a avó foram passando isso de geração em geração e ensinaram Timóteo o caminho da fé. Elas ensinaram. E de repente você que é esse cuidador, você que é esse provedor, você que tem essa missão de educar alguém, de educar uma criança, ou de repente já não é mais nem tão criança, mas continua sendo seu bebê, já está mais velho, mas continua sendo, né, o seu filho, porque vai ser sempre seu filho. Você tem essa missão ainda de ensinar, de dar exemplo, de falar das Escrituras, de deixar para o seu filho esse legado, porque a gente se esforça tanto, a gente trabalha tanto, né? Eu tenho 2 filhos, a gente quer tanto que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na trajetória da vida terrena, mas a gente esquece que o resultado da nossa vida material, ela é primeiro reflexo da nossa vida espiritual. Tudo que acontece na terra, primeiro, aconteceu no mundo espiritual. E de repente você é essa pessoa que tem um casamento misto. Poxa, eu tenho fé em Deus, mas meu marido não tem, ou minha esposa não tem. Ou você é essa avó que tem essa fé em Deus, mas os seus filhos ainda não têm. Mas você tem esse poder pela fé de ensinar os seus filhos, de ensinar os seus netos, os seus sobrinhos, os seus primos, não importa. Que a gente possa deixar esse legado. Esse legado é tão importante que eu finalizo esse vídeo muito rápido hoje com uma mensagem que Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele vai passar o reinado dele, o trono dele para Salomão, ele deixa alguns conselhos a Salomão. Mas ele não diz para Salomão: meu filho, administre bem as riquezas, administre bem o reino. Ele tem estratégias de guerra fortíssimas para te ensinar, para você manter o reino unido, em paz. Não. Sabe o que Davi deixou a Salomão? Acompanhe de novo aí comigo. Nós vamos lá agora em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9. E diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Olha que bacana. Davi reforça: se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser feliz, conheça o Deus de teu pai. E isso é tão profundo que Salomão, a gente não vai adentrar muito nesse tópico agora, mas ele se desvia no meio do caminho, ele se afasta de Deus. A Bíblia diz que as mulheres lhe corromperam o coração, mas ele termina o livro de Eclesiastes deixando um grande ensinamento. Ele diz assim: e o fim de todas as coisas é: teme ao Senhor. Ele provou de tudo na vida e ele percebeu que nada do que ele conquistou, o homem mais sábio, mais inteligente, mais rico de toda a história registrada, ele diz: teme ao Senhor. Então, de tudo isso, de todos esses versículos, juntando todos, nós podemos entender que o maior legado que você pode deixar ao seu filho, aos seus filhos, aqueles que estão perto de você, ainda que sejam sobrinhos, ainda que sejam primos, conheçam a Deus. Porque se cada um de nós conhecermos a Deus e levarmos aqueles que estão próximos de nós a conhecer também, nós vamos fazer com que muito mais pessoas sejam felizes, não só na terra, mas na eternidade. Porque é um fruto para a alma, é o fruto da eternidade. Então, nesse dia de hoje, eu deixo as minhas felicitações a todas as mães guerreiras que lutam, né, pelos seus filhos, pela sua casa, que tem ali 1001 utilidades, nós sabemos disso. Mas acima de tudo, minha amiga, que você possa deixar esse legado. Conheça a Deus. Diga aos seus filhos: conheçam o Deus de tua mãe, de teu pai, de tua avó. Conheça. E eles vão ser mais que felizes, muito mais que felizes. Que Deus abençoe a todos.
que o dia de vocês sejam abençoados, que a casa, a família de vocês seja abençoada e que a nossa casa sendo abençoada, ela vai ser o reflexo de Deus nessa terra. E a partir disso nós vamos iluminar esse mundo, porque a Bíblia fala que os cristãos são a luz do mundo, que nós sejamos essa luz. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Se o vídeo de hoje te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e vamos contribuir para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas, porque o nosso Rei está às portas.